Olá, bom dia. Eu sou Júlia Araújo Leite, eu sou estudante de Letras em Inglês da Universidade Estadual da Paraíba, Campus 3, em Guarabira. Sou pesquisadora bolsista pela UEPB através do Programa de Iniciação Científica da cota de 2024 e 2025. Meu orientador foi o professor doutor Leônidas José da Silva Júnior. Juntos, nós desenvolvemos uma pesquisa intitulada Segmentos vocálicos e consonantais na tarefa de reconhecimento automático de sotaque estrangeiro. Na introdução, nós podemos ver que o nosso trabalho ele se concentra na interseção da comunicação humana e da tecnologia de fala, especificamente no desafio do reconhecimento automático de sotaque estrangeiro. Ou seja, para contextualizar, o nosso trabalho tem o primeiro ponto, o nosso primeiro ponto, né, do trabalho é sobre o sotaque como assinatura fonética. Ou seja, a comunicação ela é vista como um diálogo de expressividade, que demonstra o sotaque e demonstrar, né, o sotaque é um traço linguístico inerente. Ele se revela por meio de pistas fonéticas que nos permitem identificar variáveis, né, como a região ou grau de escolaridade do falante. Crucialmente, a percepção do sotaque é o que nos torna sensíveis, né, às diferenças sociofonéticas de uma mesma L1 ou a influência da L1 na produção de uma determinada L2, gerando o que a gente chama de sotaque estrangeiro. Isso nos leva ao objetivo tecnológico, que é o reconhecimento de sotaque estrangeiro. Nosso plano visa a extração e análise de parâmetros acústicos de vogais em produções de inglês L1, inglês L2 e português L1. O objetivo final é determinar quais modelos acústicos produzem um desempenho satisfatório na tarefa de reconhecimento, visando construir um sistema mais preciso e robusto. Finalmente, né, nós abordamos as vogais como principal pista acústica. Embora a proficiência prosódica do falante possa, por vezes, né, mascarar traços segmentais, os modelos estatísticos de aprendizagem de fala confirmam que a produção de vogais é o elemento mais fortemente correlacionado com o sotaque estrangeiro. Portanto, o foco na modelagem acústica das vogais é a chave para aprimorar o desempenho do sistema de reconhecimento automático. Em essência, estamos transformando a percepção humana das diferenças sociofonéticas em um modelo de aprendizagem de máquina eficiente. Passando, né, o slide, nós temos aqui materiais e métodos. Para o componente e a gente usa, né, de nossa pesquisa ela é tanto quantitativa quanto qualitativa, né? Aí, para o componente quantitativo, eu trabalhei com dois grupos de falantes. O primeiro é composto por participantes brasileiros que demonstram alta proficiência no inglês L2, classificada entre os níveis B2 e C1+. Foi solicitado que esses indivíduos gravassem dados tanto em inglês quanto em sua língua materna L1, o português, né? Para fins de comparação interna. Incluímos falantes norte-americanos nativos do inglês L1. Caso algum deles também fosse bilíngue em português, a gravação de dados em português brasileiro L2 também foi incorporada ao nosso corpus. Porém, a gente não pegou, né, áudios em português de todos os nativos da língua inglesa, porque não foram todos que sabiam, né, o português. O processo de coleta e análise é rigoroso. Os áudios foram registrados em formato WAV, W-A-V. Foram inicialmente transcritos pelo Vox Scripture e, em seguida, o material fonético passou por uma série de ferramentas específicas, como o Best Web Services, para análise preliminar, e o software Prat, onde realizamos a crítica e necessária segmentação manual. Para garantir a precisão, a gente utilizou o alinhador fonético WebMouse para o alinhamento forçado e o VV Unit Aligner para o subsequente realinhamento das unidades fônicas. O passo crucial foi a extração dos parâmetros acústicos de vogais pelo Vowel Extractor. Nosso tratamento
estatístico final visou avaliar o efeito de fator língua, inglês L1, inglês L2 e português L1, e das categorias fonéticas, IPA, sobre medidas vitais como os formantes F1 a F4. Suas normalizações e a duração bruta e a duração bruta, né, que é o DRAW. Utilizamos também o teste Steyr-Reihler, SRH, e para as variáveis que se destacaram, aplicamos comparações pareadas via Will-Quotient. Agora nós vamos para a área de resultados e discussão. Nossos resultados, né, eles vêm de uma bateria de testes estatísticos que nos ajudam a entender onde exatamente o sotaque se manifesta. Vou simplificar o que a gente encontrou. No primeiro tópico, né, nós vamos falar sobre a influência inevitável da língua materna, que é o primeiro e mais importante achado, né, confirmado pelo teste Squisher-Reihler, é que o fator língua influenciou de forma maciça quase todas as características acústicas que medimos. Isso inclui os formantes F1 a F4, que são essencialmente a impressão digital da qualidade de uma vogal, e a maneira como esses formantes variam ao longo da fala, né? Isso significa que a língua portuguesa atua como um filtro persistente que molda a maneira como os brasileiros avançados produzem o inglês L2. A forma como a boca e a mandíbula se movem para formar as vogais é consistentemente diferente entre nativos da língua inglesa e os não nativos. O segundo tópico é onde reside a diferença, as vogais-chave. O teste Will-Quotient nos permitiu fazer um zoom nas diferenças. Ele nos mostrou que as maiores discrepâncias não estão em todas as vogais, mas em vogais e ditongos específicos, como o ditongo EG, som de EI em DEI, e as vogais O e I, som de I curto em BEAT. Olhe para as dispersões dos formantes F1SD e F4SD. Elas mostram uma diferença enorme em como os falantes L1 variam sua fala comparada aos EL2, os brasileiros, né? O falante nativo tem uma execução articulatória muito mais ampla e variável, especificamente em vogais como EJ, indicando o movimento mais dinâmico da língua e mandíbula, que é uma marca crucial do sotaque nativo. Em relação à duração, embora não tenhamos visto uma diferença global entre as línguas, notamos que nativos EL1 tendem a alongar ditongos como A, W, som de O em house, house, e a vogal I, som de I em bed, bed, mais do que os brasileiros. Isso sugere que o ritmo e a temporização de vogais específicas também são pistas de sotaque. E o que isso significa para o reconhecimento automático? Em termos práticos, queremos construir um sistema de reconhecimento automático de fala, ASR, que seja eficiente em identificar o sotaque estrangeiro, né? A chave está em ignorar a duração global e focar nas características que consistentemente diferenciam os grupos. As melhores características acústicas para nosso ASR não são apenas os formantes puros F1, mas sim as dispersões dos formantes F1SD e F4SD. Essas medidas são sensíveis à variação acústica articulatória, ou seja, o movimento da língua e da mandíbula que é impactado, né, pelo L1 do falante. Portanto, nossas técnicas devem priorizar a modelagem dessas variações sobre as medidas estáticas. Isso garante que o sistema capte o contraste fonético específico de vogais problemáticas, como a diferente dinâmica de F2 no ditongo AJ, tornando o modelo mais preciso e robusto na tarefa de diferenciar e reconhecer o sotaque brasileiro
no inglês. Tais resultados, né, eles evidenciam a importância de investigar contrastes fonéticos específicos de vogais no que tange ao tempo de execução mandibular de vogais médias e ditongos durante a aquisição de vogais da L2. Técnicas e melhores características acústicas do sistema ASR. E nós podemos também aqui observar as figuras que nós conseguimos através das nossas pesquisas. E, por fim, nós teremos a conclusão, que é o reconhecimento. Na conclusão, nós temos 2 tópicos, né? O reconhecimento automático de sotaques e o poder das dispersões acústicas. Sobre o primeiro tópico, nossa análise de reconhecimento automático de sotaque baseou-se em extrair um conjunto robusto de parâmetros acústicos de vogais, incluindo formantes, dispersões e duração para alimentar diferentes classificadores de machine learning. Os resultados foram categóricos. As técnicas mais complexas de aprendizagem em conjunto, Ensemble Learning, como a Randall Forest e a Gradient Boosting Machine, foram as mais bem-sucedidas, alcançando uma acústica de 75,9%. Em contraste, modelos mais simples como o KNN e o Gaussian-Bayer falharam, registrando acústicas baixas. O poder das dispersões acústicas. É válido dizer que isso acontece porque a qualidade e a dinamicidade dos formantes carregam a informação articulatória crucial. O F1 e o F2 indicam a posição da língua, enquanto o F3 e F4 capturam ressonâncias mais sutis. Os modelos RF e GBM são robustos o suficiente para explorar a multidimensionalidade acústica e as interações não lineares, especialmente a variabilidade e a dispersão dos formantes. Essa variabilidade é o que realmente captura as estratégias fonéticas compensatórias do falante L2, ou seja, a marca do sotaque. Em suma, a chave para um sistema de reconhecimento robusto não está apenas em medir a posição média da vogal, mas sim em modelar o quanto essa posição varia no tempo. Os modelos de Ensemble provaram ser as melhores técnicas para capturar essas dinâmicas articulatórias influenciadas pela L1, validando, né, a importância desses parâmetros complexos na distinção entre sotaque estrangeiro e nativo. Por fim, nós temos as referências utilizadas para que o nosso trabalho fosse possível. No mais, é isso. Muito obrigada pela atenção.